longanimidade. Este é um dos 9 frutos do Espírito, encabeçado pelo amor, a alegria e a paz. A longanimidade é acompanhada pela benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. O que é longanimidade? A própria palavra diz, é longo ânimo. Um ânimo que se estende, que não se desgasta assim facilmente. Esse é um termo bíblico, teológico, um conceito da fé cristã, fruto do Espírito, que reflete uma obra de Deus em nós, na vida do crente, mas que reproduz, na verdade, a própria natureza. É um atributo do próprio Deus. Deus é, por essência, longânimo, paciente. E nos presenteia com paciência, longanimidade. O termo grego é macrotumia. E ele significa exatamente isso: paciência, perseverança, constância. Nós temos que falar aqui de 3 aspectos da paciência, da longanimidade. A longanimidade de Deus, a longanimidade do cristão e a longanimidade do ser humano na sua vida como um todo, ser criado e amado por Deus. Começo falando da longanimidade de Deus. Esta palavra paciência e ânimo de Deus expressa a própria natureza dele. Um Deus que retém a sua ira justificável contra nós, por causa da nossa desobediência, do nosso pecado, da nossa rebeldia. Exercita a sua paciência, seu longo ânimo, para promover em nós graça e misericórdia. Por isso, antes do hino, cantamos: paciência e graça Jesus tem sem fim. Porque quer nos presentear o resultado dela, a paciência divinal, que é a salvação. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, lemos: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Vês? Deus exercita sua paciência e seu longo ânimo, dando a todos nós oportunidade para arrependimento, confissão de pecado, abandono dos caminhos maus, para que nos voltemos a Deus em sua graça e recebamos perdão e vida eterna. A paciência de Deus para com o ser humano está alicerçado no seu amor. Por meio de Jesus Cristo, Deus amou o mundo com um propósito: salvá-lo e trazê-lo de volta para si, restaurado, e desfrutar de novo da sua amizade, da sua companhia. Mas a dureza do coração humano e a expectativa do arrependimento do ser humano fazem com que o Senhor seja longânimo para conosco. Ele exercita paciência por sua graça e misericórdia para almejar em nós outra coisa senão salvação. Lemos também no Salmo 103, o versículo 8: o Senhor é misericordioso, compassivo, bondoso, assaz benigno. A bondade de Deus está profundamente relacionada com a sua paciência misericordiosa, sua compassividade para conosco. Segundo aspecto, ao falarmos de longanimidade, a partir das Escrituras, de paciência, a partir da Bíblia Sagrada, é a longanimidade do cristão.
que ele não tem por si só, mas ele recebe de Deus mesmo, em nome de seu Filho, por meio da graça do Espírito Santo, como dom, fruto do dom do Espírito, né? Que Deus nos dá o dom do Espírito, e ele produz em nós frutos. São mencionados esses 9 frutos, e a longanimidade está elencada entre eles. Ao andar no Espírito, os seguidores de Jesus recebem de seu Senhor a virtude da paciência, a virtude do longo ânimo. E isso precisa ser cultivado e vivenciado cada vez mais na nossa vida, sobretudo em tempos em que nos é pedido mais paciência, como agora, em tempos de enfermidade, de pandemia, em tempos de observar quarentena, de restrição de movimentos. Nossos hábitos foram profundamente alterados ultimamente por essa pandemia que está entre nós. As Sagradas Escrituras, elas nos encorajam para sermos longo em ânimo em diferentes situações da nossa vida. Por exemplo, primeiro, no sofrimento. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 6, lemos: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Aqui o apóstolo Paulo nos convoca a sermos partícipes na paciência com os apóstolos, que tanto sofreram pela promulgação das boas novas do Evangelho e da verdade de Deus. E isso, às vezes, essa defesa da verdade, ela traz para nós situações de constrangimento, de sofrimento, de provação, de tribulação. Mas não é isso que nos demoverá nosso intento de servir e agradar a Deus. Nós precisamos da paciência. Isso vem de Deus. Paciência para o sofrimento. Você talvez tenha passado ultimamente por doença, tribulação, desemprego, depressão, crises em família, alguma dificuldade. Vês como é importante aí a paciência, o longo ânimo. Pede a Deus fruto do Espírito, que vem como dom dos céus no Espírito. Segundo, a paciência do cristão exercitada na caminhada cristã, no discipulado, no seguir a Cristo no dia a dia. Colossenses 1:11, eu leio: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Seguir a Deus, essa é a nossa vocação como cristãos. Seguir a Deus, ouvindo os ecos da sua palavra, com alegria, não com gemido, não com queixumes, não com reclamação, não por obrigação religiosa, com alegria, com longo ânimo e perseverança. Terceiro, a longanimidade na vida do cristão no que diz respeito ao ensino e ao testemunho da fé e da verdade. 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a paciência e doutrina. Que palavra de encorajamento essa que temos aqui, para que testemunhemos com tudo que temos as verdades do Evangelho comunicadas por Cristo Jesus, com paciência e sã doutrina.
E não adianta querer dar uma de evangelista pregando doutrinas errôneas. Doutrinas que não têm o aval das Escrituras. Sincretismo religioso, espiritualismo barato, popular, que é o que mais se acha hoje. Sobretudo nas redes sociais. Mensagens de espiritualismo que falam do homem bom, que se esforça para evoluir, agradar a Deus e fazer caridade. Quando tudo isso é consequência de almas regeneradas pela graça misericordiosa e pacienciosa de Deus. Não há aqui do que se orgulhar. Se algum bem conseguimos fazer, isto é obra de Deus já na nossa vida operando. E para terminar, ainda queria falar dessa longanimidade do cristão. E aqui agora também diz respeito a todas as pessoas, também as não cristãs, também os ateus, os que professam acreditar, aí já é uma religião, né? Que Deus não existe. Isso é uma religião. Uma religião então que bota tudo no material, né? No existencial. Que é a paciência que diz respeito ao esperar uma resposta, seja da ciência, seja de filosofia, seja do conhecimento, seja da religião, e melhor ainda quando ela é dirigida a Deus e se espera dele, resposta de Deus. Todos nós dominamos a impaciência exercitando a paciência. Não há outro caminho. Não há como eliminar a impaciência de nós sem exercitar a paciência. Pouco a pouco, até estarmos maduros nisso. E esperar de Deus a resposta certa do Senhor é a maior alegria que um cristão pode ter. Eu leio o Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Para quem clamas no socorro? Clame ao Senhor e espere confiantemente pelo Senhor. E verás que diferença é viver assim. Frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, longo ânimo, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que Deus te conceda todos eles, agora, sempre, em nome de Jesus. Amém.